Olá, tudo bem? Eu sou a Mariana Colares, também conhecida como Mel Colares. Eu vim aqui para falar com vocês hoje um assunto que é muito pedido lá no meu Instagram. E se você não me segue lá, já aproveita e me segue, porque lá eu posto muito mais frequentemente as dicas sobre educação financeira para os filhos. Então, o que sempre os pais me perguntam lá é alguns assuntos que as crianças abordam sobre dinheiro, e eu venho trazer aqui para vocês algumas explicações, porque lá em texto às vezes é um pouco mais corrido. Mas vamos lá. Então eu tenho 3 perguntas que me fazem constantemente, tá? E se você tiver mais alguma dúvida, coloca nos comentários, que aí eu posso fazer um segundo vídeo. Mas vem comigo para a abertura. Então, pessoal, que bom que vocês estão aqui. Não esquecem de curtir o vídeo ou também compartilhar para quem é pai e mãe e não sabe responder essas questões com os seus filhos, tá? A primeira questão que eu tenho para vocês é quando a criança pergunta assim: nós somos ricos? Nós somos pobres? Então pode ser que seu filho chegue com essa pergunta. A primeira coisa que nós temos que fazer quando o nosso filho chega com alguma pergunta dessa em casa é perguntar por quê? Então, assim, porque dependendo de onde ele viu esse assunto, ele vai chegar com uma perspectiva muito diferente sobre o assunto. Geralmente isso acontece em 2 momentos, tá? A criança pergunta pra ti em 2 momentos. Ou quando ela é mais nova, até os 5 anos, mais ou menos 5, 6 anos no máximo, ou depois quando ela já tem uns 8, 9 anos, ali um pouquinho mais, tá? A primeira vez que ela perguntar, se ela tiver menos de 5 anos, o que você vai responder? Depois que ela te respondeu por que ela quer saber. Porque provavelmente ela viu nos desenhos. Quando a gente tem os contos de fadas, nós temos os contos de fadas muito determinante em quem é rico e quem é pobre. E quando ele olha na casa dele, ele não vive em um castelo, mas também ele não vive numa choupana. Então, como ele não se encaixa nem na parte rica que vive no castelo e nem na parte pobre que mora num casebre, então ele olha para um lado e para o outro e fala assim: eu não sei o que eu sou. Então, você perguntando para ele onde que você viu isso ou por que você está perguntando, você já vai ter noção se é uma pergunta simplesmente genuína da cabeça dele ou se teve algum motivo, alguma conversa. Se ele tem menos de 5 anos, é muito difícil que ele esteja falando isso com os amiguinhos ou que tenha surgido numa roda de conversa. É muito mais provável que ele viu em algum desenho ou em alguma explicação e está perguntando para ti, como pai, como mãe, e quer saber aonde que ele está neste mundo. Se ele é rico ou se ele é pobre. E a orientação que nós temos é que você fale para esse filho bem assim: então, meu querido, então, meu filho amado, a gente nem é rico, nem é pobre. A gente tá ali mais ou menos nesse meio termo. Por que é bom a criança ter essa percepção? Porque ela não pode ter a percepção, e isso não seria legal para o desenvolvimento dela, achar que ela é muito pobre, que não pode ter nada na vida, que ela não merece nada, porque aí nós começamos a enraigar algumas crenças limitantes nelas. Essa criança também não pode, de forma nenhuma, achar que ela é muito rica e que neste momento, sendo muito rica, ela não precisa fazer esforço para ter nada na vida. Assim como são as princesas, assim como são os príncipes, que tem todo mundo servindo eles. Então, ter este balanço e falar para o filho: olha, nós não somos nem tão pobres, nem tão ricos, nós estamos ali no meio do caminho. Então, falando isso para o seu filho, você vai estar dando uma ajuda incrível para o desenvolvimento dele, entender que tem gente que é muito mais pobre que ele e outras que são muito mais ricas, para fazer com que ele realmente entenda que ele precisa buscar o dinheiro por si só, a riqueza por si só, mas que ele pode ficar tranquilo, que o dinheiro é uma coisa boa, uma coisa natural e que potencializa todas as outras coisas, tá? Quando o seu filho já tiver uma idade um pouco maior, ele estiver por volta ali, então, dos 9, 8 anos, se ele te perguntar se é rico ou pobre, provavelmente foi porque ele viu na casa de algum coleguinha uma coisa que tem na casa deles e não tem na de vocês, ou vice-versa. Ou se, por exemplo, vocês têm
piscina, estão acostumados com algum certo luxo de viagem ou alguma coisa, e ele vê que algum coleguinha dele da mesma idade não tem essa possibilidade. Então, assim, ou porque tem mais ou porque tem menos, vice-versa, e ele vai perguntar: nós somos ricos ou nós somos pobres? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar: por que, meu filho? Então, por que você acha que a gente... O que você acha que a gente é? Você acha que a gente é rico ou você acha que a gente é pobre? Então, perguntando para ele, você vai ter noção de onde ele está vendo essa diferença. Então, quando ele for um pouco mais velho, você pergunte e escute muito bem o que ele vai te dizer. E a resposta é praticamente a mesma coisa. Nós não somos nem tão pobres, nem tão ricos, porque o caminho do meio realmente faz com que a criança tenha uma ideia muito interessante sobre o dinheiro. Sugiro que vocês não coloquem crenças limitantes no seguinte: não, nós somos muito pobres, a gente tem que lutar, suar muito para ter dinheiro. Não, não façam isso. Simplesmente falam que do caminho do meio, ali é o mais tranquilo para a criança, para a maturidade dela, para entender e não se criar crenças limitantes nessa criança. Agora vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta que eu separei para vocês é a seguinte: quando você vai ter aumento? Essa pergunta, quando eu li assim na caixinha, eu já veio logo na minha cabeça. No mínimo, a criança pediu algum dinheiro para esse pai, para essa mãe, e aí ele, assim que pediu o dinheiro, falou assim: ah, não tenho dinheiro agora. Então a criança provavelmente já veio ali com a conversa: ah, então quando que você vai ter aumento? Então a primeira coisa que você tem que fazer como uma boa mãe, um bom pai, é perguntar para essa criança: mas por quê? Por que você quer saber? E aí, quando a criança falar, ouça, porque provavelmente ele já vai ter uma idade um pouquinho maior, e logo depois você vai responder assim: por que você não tenta fazer isso através de um objetivo? E aí está uma grande ferramenta de ensino de educação financeira. É pegar essa criança: tá, porque eu quero uma bicicleta. Tá, mas a bicicleta, então, é só pro Natal. Até lá a gente consegue juntar aqui por meio da sua mesada. Vamos ver quanto que você precisa e começar a dividir em passos. Se a criança quer falar dinheiro, é uma ótima oportunidade para os pais falarem com ela sobre esse dinheiro. Então, assim, aproveite a riqueza deste momento e não simplesmente ignore a criança e fale assim: ah, depois a gente vê, ah, não sei, quando Deus quiser, quando Deus permitir. Você vai dar a entender para ela que, assim, a questão salarial tem muito mais a ver com uma questão de graça, de receber. Eu sou agraciado porque eu recebo um salário. Não, você trabalha por esse salário. Você faz ele acontecer. Colocar as responsabilidades nas mãos das crianças faz com que elas entendam que o dinheiro, ele tem toda essa preocupação de ser realmente um instrumento, uma forma de remuneração do seu trabalho, da sua aplicação, do seu investimento. Então, vamos tentar colocar crenças positivas nessa criança, tá? Então, este é o segundo ponto que nós temos que falar. E tome cuidado com o que você vai falar, ou antes ou depois disso. E aproveite esse momento para educá-lo, para fazer uma meta com essa criança, que seja separado. E aí eu já aproveito e coloco alguns ganchos, assim, alguns bônus aqui nessa dica, na dica 2, que é o seguinte: não presenteie a criança em excesso. Presentes, elas têm que entender que tem datas específicas para acontecer, porque aí elas aprendem a esperar até aquele momento, sonhar com aquele momento. Então, quando eu fizer 18 anos, eu vou ganhar uma viagem X. Então, ela vai lutar para conseguir isso até os 18 anos, mas assim, no sentido não de ganhar, ela vai fazer um esforço para que consiga. O maior mal dos adultos hoje, e até o cartão de crédito mostra muito isso, as dívidas, os endividamentos, é que assim, nós temos muitos adultos que não sabem esperar até o momento de ter o dinheiro. Eles querem tudo para hoje, quer que o futuro chegue mais rápido, e por isso eles se endividam. Então, ensinar isso para a criança tem muito conhecimento, tem muita ajuda para a vida dela. E, por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre o trabalho. Toda vez que você for falar do trabalho, você deve falar do trabalho de uma forma que a criança não ache que o trabalho é a pior coisa do universo. Vocês já viram, eu tenho certeza absoluta que vocês já viram alguém falando assim: ai, nossa, que saco, puta, domingo à noite e eu tenho que trabalhar. Não façam isso, pelo amor de Deus, porque você está incutindo na criança, desde pequenininha, que trabalho é uma coisa horrível.
Quantas pessoas nós não temos hoje que não gostam de trabalhar, tá? Então, assim, nem ensinar que o trabalho deve ser aquele do suor, que você tem que ralar muito pra ter as coisas, nem ensinar que o trabalho é uma coisa, assim, que, tipo, nossa, é lamentável, é um desgosto, é uma coisa, assim, por mais que nós todos tenhamos problemas nos nossos trabalhos, pelo amor de Deus, não fale perto da criança, sempre mostrem que o trabalho é uma coisa boa, é uma coisa legal, assim como ir pra escola. Ah, você vai pra escola, nossa, que legal, você vai encontrar com a pro, você vai encontrar com os amiguinhos, porque essas são as obrigações da criança, assim como o trabalho são obrigações dos adultos. Tem um monte de gente que nem precisaria mais trabalhar hoje em dia e trabalha, porque o trabalho é uma forma de ajudar a sociedade de volta com o que você pode, com o que você tem. Então, as crianças vão para a escola quando são crianças e os adultos trabalham. Esta é uma lei instituída na nossa sociedade e não tem muito o que se fazer sobre isso. E se você ensinar para a criança que o trabalho é horrível, desde criança, como que você acha que ela vai chegar lá nos 18 anos querendo trabalhar? Por exemplo, uma coisa que acontece lá em casa. A minha filha, desde criança, foi minha sogra, dona Julita, que ensinou isso para ela. E aí a gente faz sempre isso em casa. Então, pai, por que você vai trabalhar? Aí a gente fala para comprar o leite, o pão, aí ela continua a lista, o pirulito, o chocolate, o achocolatado, para comprar o pão, a margarina, e o arroz e o feijão, e começa a lista infinita da minha filha falando do que o porquê que o papai vai trabalhar. Então, a criança ter essa relação entre o dinheiro que é recebido para o trabalho, para comprar as coisas para dentro de casa, é muito importante. Então, se o trabalho for encarado desta forma, é uma coisa que ajuda muito aos seus filhos se evoluírem como cidadãos do mundo, tá? Porque vai ter algum momento na vida que ele vai ter que trabalhar, queira você ou não. Enquanto nós colocarmos o trabalho de uma forma que seja super valorizada, a criança realmente vai crescer com outra visão sobre o trabalho, tá bom? Então eu fico por aqui, já coloquei essas 3 perguntas e 3 respostas, né? A última não é tão pergunta, tão resposta, com alguns bônus aí no meio, mas se você gostou, por favor, curta esse vídeo e compartilha com todo mundo que também tem filho e tem essas dúvidas, tá bom? E qualquer dúvida a mais pra gente fazer um segundo vídeo, coloquem no chat. Beijos, tchau!